Bom, vamos agora uma pequena aula de economia para a gente poder entender em detalhes o que são as externalidades. Esse aqui não é uma explicação que está no texto do Paul Pearson, que é a referência para essa aula. É um conceito básico de economia, que você vai encontrar em todos os livros de introdução à economia. Mas vou fazer essa aula aqui porque fala-se muito, e quem não tem, fala-se muito sobre esse conceito no texto do Paul Pearson, e então é fundamental você entender ele para entender o argumento como um todo, tá bem? Mas isso aqui é uma aula basicamente de economia. Pois bem, um dos fundamentos da economia é a ideia dos retornos decrescentes. Eu já até falei aqui em outra aula sobre o famoso teorema do equilíbrio de mercado, que estabelece aqui que existe a lei da oferta, né? Que a lei da oferta diz que conforme aumenta-se a quantidade, aumenta. É isso, na verdade, aumenta-se o preço, aumenta-se a quantidade ofertada, porque os produtores querem ganhar mais, né, e estão dispostos a ofertar mais produtos quando o preço de mercado está alto. Já para os consumidores, o efeito é inverso, né? Conforme se aumenta a quantidade de produtos ofertados, se diminui o preço. Porque ou o contrário, né? Quando o preço está mais baixo, os consumidores estão mais dispostos a comprarem mais produtos. Em algum momento, essas tendências encontram um ponto de equilíbrio, que é uma região, né, um preço e uma quantidade em que produtores e consumidores estão de acordo em comprar, e também com relação à quantidade, e o mercado tende, enquanto não houver nenhuma outra alteração, que sempre tem, mas enquanto não houver nenhuma outra alteração, o preço tende a permanecer neste equilíbrio. Bom, esse teorema ele tem como pressuposto a ideia dos retornos decrescentes. O que são os retornos decrescentes? A ideia de que do lado dos consumidores você tem o chamada utilidade marginal decrescente. O que significa utilidade marginal decrescente? Se diz que quanto mais você consome de um produto, menos utilidade ele tem. Eu já falei aqui na outra aula sobre a teoria da escolha racional, sobre o conceito de utilidade. E os consumidores, conforme consomem do produto, aquele produto perde um pouco a graça, ou melhor, perde um pouco a utilidade. Por exemplo, se você não tem nenhum sapato, vamos supor que você tem 0 sapatos e anda descalço. Então, o primeiro sapato que você compra é o que vai te trazer a maior utilidade, que você vai deixar de andar descalço. Né? Já aconteceu algumas vezes aqui né, e eu sempre tenho 2 pares de tênis, né, só. E às vezes aconteceu por algum problema de eu perder os dois, né? Aí eu fico sem nenhum, só tenho um sapato furado. E aí realmente fico um pouco desesperado para conseguir comprar um sapato novo. Ou um tênis novo, no caso, né? Fora os tênis, tem sapato. Então, quando eu compro o primeiro tênis, aí eu vou ter um grande aumento da minha utilidade, do meu bem-estar. Mas se eu quiser comprar mais um, ou seja, para eu ter além de ter 2 tênis, ok, é bom. Eu posso, por exemplo, ter um mais voltado para corrida, outro mais voltado para passeio. Pode ser uma boa. O terceiro, mais menos, né? Mas o ganho de bem-estar de comprar um segundo tênis é bem menor do que o ganho de comprar o primeiro tênis. Se eu comprar um terceiro, o terceiro tênis até vai ter alguma vantagem, mas bem pouca, né? Porque eu já tenho 2. E se eu comprar um quarto, talvez já vai ser gula, vai ser excesso. Ou seja, quanto mais você tem de um bem, menos utilidade ele vai ter, né? Ou então, um exemplo que uma professora minha utilizou em sala de aula, lá no começo dos 2000, quando eu estava aprendendo sobre esse tipo de teoria. Olha, quando você está no bar, o primeiro gole de cerveja, não o primeiro copo, o primeiro gole é o que vai te trazer a maior satisfação. Depois os outros goles vão ser bons, mas não tão bom quanto o primeiro, e quanto mais você bebe, menos
Satisfação você vai ter até chegar um momento que aquilo não vai ter graça nenhuma, ou pelo contrário, se você continuar bebendo, vai ter uma desutilidade, vai perder bem-estar. Né? Enfim, a ideia, a regra geral é sempre: quanto mais você consome, menos o próximo bem vai te trazer benefício. Por isso, inclusive, que a curva da demanda é inclinada para baixo aqui. Né? Já pelo lado dos produtores, você tem a ideia da produtividade marginal decrescente. Essa é uma ideia um pouco mais difícil de você entender, se você não está acostumado com esse teorema, porque a gente, como a maior parte das pessoas não são produtores, você não tem uma ideia muito do que isso acontece, né? Ou melhor, você não percebe que isso acontece. Pelo seguinte, os produtores, quando mais produtos eles entregam, mais caro ficam os produtos. Então, por exemplo, se você produz, né, eu sempre uso exemplos de fábrica de sapatos, porque eu sou de Franca, capital do sapato masculino no interior de São Paulo. Se você produz, vamos supor, 10 sapatos por dia, você tem um custo. Se você quiser se esforçar mais, não, hoje eu vou trabalhar muito e eu vou querer produzir, em vez de 10, 15 sapatos, 15 pares de sapato. Esses 5 a mais vão ser mais caros do que os 10 primeiros. Né? Porque você teve que utilizar mais material, você teve que utilizar horas extras, né? Você teve que fazer mais estoque, você tem uma série de custos a mais por estar tentando forçar o seu limite de produção. Se você falar, não, agora eu vou virar à noite, vou produzir 20 sapatos. Óbvio que uma fábrica de sapato não produz essa quantidade, né? As fábricas produzem 100, 200, 500, 1000 pares por dia, né? Mas vamos supor que aqui estamos pensando num artesão, né? Não uma pessoa que produz individualmente. Fica mais fácil pensar. Mas se for para uma fábrica, o raciocínio é exatamente igual. Se você for falar, não, agora eu vou produzir 20, sendo que eu consigo normalmente produzir 10, vai ficar mais caro ainda. Né? Quanto mais você produz, mais caro vai ficar. Porque você vai ter que pagar hora extra, porque você vai cometer mais erros e ter que refazer boa parte do trabalho, desperdiçando material, uma série de problemas. E é por isso, de novo, que você só vai fazer isso se o preço estiver muito bom. Porque conforme aumenta a produção, aumenta o custo, você só vai conseguir ter lucro com esse custo crescente se o preço aumentar. E é por isso que a curva da oferta ela é inclinada para cima. Pois bem, essas duas regras aqui são base da economia clássica. E sem elas, esse teorema aqui do equilíbrio de mercado simplesmente não funciona. Bom, então elas são universais? Você sempre tem a utilidade marginal decrescente e a produtividade marginal decrescente? Não. Aí que tá, não tem. Existem alguns fatores, na verdade, que podem impedir que ou isso aqui ocorram, e aí você vai ter um mercado completamente diferente do que esse gráfico aqui mostra. Vai ser um mercado, os economistas vão dizer, distorcido, né? Mas não é distorcido, é um mercado que simplesmente foge a esse padrão. E um dos fatores que faz, por exemplo, com que os mercados deixem de ter essas duas características do retorno decrescente são as externalidades positivas. Tá? Então elas distorcem esse equilíbrio de mercado, fazendo com que você tenha mercados, por exemplo, distorcidos, em geral tendentes ao monopólio e assim vai. Né? Esses dois pontos aqui, eles são os pontos que garantem que existam concorrência. Se um desses dois não está presente, basicamente o mercado se torna não concorrencial com tendência ao monopólio. Mas vamos aqui, vai. O que são as externalidades positivas, mas as externalidades em geral, tanto as positivas quanto as negativas? A teoria dos mercados de concorrência perfeita, que é esse mercado clássico aqui, ele parte do pressuposto que as transações econômicas só interessam aos participantes diretos dela. Então,
Você tem aqui um produtor, vamos pensar aqui um pecuarista. Eu escolhi essa foto aqui, não sei se esse cara aqui tá com uma cara de malandro, né? Parece até um mafioso, né? Mas vamos supor que seja aqui um pecuarista e aqui um consumidor comum que está lá comprando carne no mercado. Esses dois estão transacionando. Isso aqui está vendendo carne e esse rapaz aqui está comprando carne. No modelo, né, do mercado de concorrência perfeita, a transação só interessa a esses dois. Outras pessoas que estão passando pela rua não são afetados pelo que esses dois estão transacionando. Mas, se por acaso outras pessoas forem afetadas por essa transação, aí nós temos o quê? Externalidade. Ou seja, terceiros que não tem nada a ver com esses dois são afetados de alguma forma por essa transação, positivamente ou negativamente. Isso é externalidade. Efeitos externos, ou seja, que afetam a terceiros das transações econômicas. Então, é isso que eu coloquei, né? Se outros forem afetados por uma transação, fora quem está vendendo e quem está comprando, né? Aí se obtém uma externalidade. Bom, as externalidades podem ser positivas ou negativas, e elas podem ocorrer entre produtores e consumidores, ou entre produtores e consumidores, né? A gente vai ver isso daqui, né? Por exemplo, vamos pensar no caso de dois produtores, né? Então, se vocês pensarem aqui, vão ter 8 tipos, que vão ser externalidades positivas entre consumidores, externalidades positivas entre produtores, externalidades negativas entre consumidores, negativas entre produtores e também negativas e positivas se for entre consumidores e produtores. Vamos pegar alguns exemplos clássicos de externalidade. Um dos exemplos mais clássicos de todos é a poluição. A poluição é um bom exemplo de externalidade negativa. E ela pode ocorrer entre produtores ou entre consumidores. Então, um exemplo de externalidade negativa entre produtores é quando, por exemplo, uma indústria, vamos pensar uma indústria química, ela joga sua poluição no rio, e aí todo mundo que está abaixo do rio, na frente do rio, por exemplo, os agricultores, ficam impedidos de utilizar aquele rio porque a água foi poluída pela indústria. Aliás, eu estava lendo recentemente que muitas das indústrias farmacêuticas da Suíça eram localizadas na fronteira com a França, porque assim eles podiam jogar sua poluição nos rios, e aí o problema não era mais a Suíça, porque o rio continuava e entrava na França, aí já era problema da França. Olha como os suíços são malandros, né? Então, e dessas grandes empresas, assim, hoje bilionárias, começaram dessa forma na Suíça. E aí, por que essa é uma externalidade? Porque, no caso, a indústria que está poluindo o rio, ela não está transacionando com os agricultores que estão no rio. Não, ela não tem nada a ver com os agricultores. Ela está transacionando com os clientes que compram os produtos dela e com os fornecedores. Os agricultores são terceiros, são pessoas que não estão diretamente afetadas nas transações da indústria. Só que eles são prejudicados porque a indústria emite uma poluição que afeta o rio e os agricultores, então, ficam impedidos de utilizar esse recurso porque a indústria sujou o rio. É um exemplo, então, de externalidade negativa. Ou seja, um produtor está lá fazendo suas transações e está prejudicando, com isso, outros produtores. Mas pode acontecer o exemplo de uma externalidade positiva. Um exemplo também que o professor deu quando estava tendo aula sobre esse tópico na faculdade de economia. Olha, vamos pensar que aqui tem um agricultor que produz girassóis. E aqui do lado, bem do lado dele, tem um outro produtor que produz mel. Então, as abelhinhas saem daqui, vão pegar o pólen aqui na plantação de girassol,
Com isso, elas polinizam as plantas, aumentam a fertilidade das plantas, com esse processo de polinização, e retornam com pólen aqui para a sua propriedade. Nesse caso, os produtores que são independentes não estão fazendo nenhuma transação entre si, quem está fazendo todo o trabalho aqui são as abelhinhas, mas o simples fato deles estarem próximos uns dos outros fazem com que ambos sejam beneficiados. Ambos são ajudados um pelo outro porque as abelhinhas estão ali tanto pegando pólen quanto fertilizando os girassóis. E aí ambos têm benefício, ambos têm sua produtividade aumentada em suas propriedades por simplesmente estarem próximos uns dos outros e contarem com o trabalho das abelhinhas. Então esse é um exemplo de externalidade positiva entre os produtores. Então, olha que interessante. Agora vamos pensar externalidades entre os consumidores. Os consumidores também têm externalidades, né? Vamos pensar então aqui pessoas ouvindo um som alto num posto de gasolina, com esse carro gigantesco aqui que o pessoal que adora chamar atenção usa, e estão atrapalhando as outras pessoas que estão no mesmo posto, ou estão no bar, ou estão em algum lugar, tentando conversar, tentando, sabe, um jantar com a sua família e você simplesmente não consegue falar nem ouvir com ninguém porque tem alguém com som na última altura. É um exemplo de externalidade negativa. Também é uma forma de poluição, viu? A poluição talvez seja a externalidade negativa por excelência. Poluição sonora, no caso. Ou seja, cada consumidor está ali, eles não estão interagindo entre eles diretamente. Um consumidor está, vamos supor, uma família que está jantando no restaurante, está ali consumindo, transacionando com o restaurante, porque está comprando os produtos do restaurante, e a outra pessoa que está às vezes do outro lado da rua, está ali num bar ou num posto de gasolina, também, né, comprando coisas do posto de gasolina. Ou seja, eles não estão fazendo uma transação entre eles, né? Mas um está atrapalhando o outro por causa da poluição sonora. Então, é a externalidade negativa entre consumidores. Também tem externalidade positiva entre consumidores, com certeza. Por exemplo, quando as pessoas saem em grupos, elas preferem estar em lugares mais frequentados. Né? Você está numa festa, num bar, enfim. Né? Algumas atividades são melhores quando você vai num lugar que tem outras pessoas lá também fazendo a mesma coisa. Então ninguém quer ir numa festa sozinho. Por mais que todo mundo esteja economicamente ali apenas fazendo transações com o estabelecimento, comprando ali as bebidas, comidas, o simples fato de terem outras pessoas também comprando do mesmo estabelecimento já traz uma série de benefícios. Você vai poder conhecer pessoas novas, dar uma risada, ver as outras pessoas, enfim, todos os benefícios que você tem de sair num lugar que está bem movimentado. Então, o que é isso? É uma externalidade positiva entre consumidores. Bom, externalidades negativas entre produtores e consumidores. Só para pensar que consumidores e produtores também podem ter externalidade. Então pensa aqui, uma obra que atrapalha alguém tentando almoçar. Você está aqui tentando almoçar num restaurante, as pessoas fazendo uma obra e você não consegue ter a paz de poder almoçar em paz, porque tem alguém fazendo uma obra aqui na frente. Também é uma externalidade entre um produtor, alguém que está fazendo a obra, e um consumidor. Então vai ter perda de bem-estar aí. Mas por outro lado, se você tem uma obra aqui do lado e um restaurante, o restaurante pode ganhar quando os trabalhadores que estão fazendo a obra vierem almoçar no seu restaurante. Imagina que é o rapaz aqui que está tendo num dia sem muita fome, que está indo comer no restaurante do lado. Ou seja, há uma externalidade aqui. Nesse caso, acho que nem foi um bom exemplo, porque nesse caso há sim uma transação direta entre a pessoa que compra a comida do restaurante. Mas é só usar um pouco a criatividade, você vai pensar, encontrar uma externalidade positiva entre consumidor e produtor. Bem, as externalidades negativas
fazem com que o mercado produza excessivamente bens nocivos. Porque o custo social daquele bem é maior do que o custo privado dele. Então pensa bem, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó, da poluição. O custo de uma indústria farmacêutica que está lá na fronteira entre a Suíça e a França, o custo social daquela empresa é maior do que o custo privado, porque simplesmente a empresa está terceirizando, no caso para a França, nesse exemplo, o custo de ter que limpar o rio, né? Porque o custo de limpar o rio também está no custo social do bem. Mas quando a empresa vende aquele produto, não está embutido no custo o custo de limpar o rio, porque ela simplesmente não limpa o rio, ela deixa com que o outro país limpe. Ou seja, a empresa externaliza parte do seu custo. E como consequência, o preço dos produtos é menor do que deveria ser, né, porque tem um custo escondido ali que foi jogado para terceiros. E aí a empresa, vamos dizer assim, ela produz produtos mais baratos do que deveria produzir e, como consequência, ela vende mais do que deveria. A ideia é por trás disso, né? Daria para explicar um pouco mais de detalhes, entrando naquelas gráficos de curva oferta e demanda, mas acho que não é necessário por enquanto. O resultado disso é uma falha de mercado, ou seja, um mercado socialmente ineficiente, porque todos os custos externos não estão incorporados no preço do bem. É um dos pressupostos lá do mercado de concorrência perfeita, é que todos os custos do produto estão incorporados no preço do bem. Mas quando você tem externalidade, uma parte dos custos não são embutidos no preço dos produtos, fazendo com que eles estejam muito mais baratos. O que, enfim, beneficia os consumidores, está com um preço mais barato? Beneficia. Mas uma série de outras pessoas vão ser prejudicadas, porque esse benefício vai ter que ser pago por alguém. Maior poluição e tudo mais. Por outro lado, as externalidades positivas também são uma fonte de falhas de mercado, porque uma parte do benefício do bem também não é incorporado no preço do produto. Ou seja, o preço dele é mais alto do que deveria ser. Vamos dizer, a demanda acaba sendo menor do que deveria ser. Um bom exemplo para a gente entender isso aí é a educação. Talvez a educação seja o caso de externalidade mais clássico de todos. Se educar, estudar, gera externalidades positivas. Porque quando você se educa, você está aumentando a produtividade do país, não só a sua produtividade. Se você, por exemplo, é uma pessoa qualificada e vai trabalhar numa empresa, aquela empresa vai se tornar mais produtiva. E nem todo esse aumento de produtividade vai ir para o seu salário. Uma parte vai ficar com o salário de outros funcionários, outra parte vai ficar com o aumento de lucro da empresa. Enfim, é um resultado que quem se educa, ele acaba contribuindo para a sociedade mais do que recebe de volta na forma de rendimentos. Resultado: se a educação fosse fornecida exclusivamente pelo mercado, as pessoas se educariam menos do que deveriam. Entendeu? Isso aqui é profundo, não é? Ou seja, olha, vamos supor que a educação fosse uma questão 100% privada. Olha, se você quer se educar, pague para uma instituição de ensino, um fornecedor de educação, uma organização fornecedora de educação, você paga, se educa e vai ter um aumento de salário correspondente à sua educação, e com esse aumento de salário você paga esse investimento que você fez. Se a única forma de ter educação fosse dessa forma, as pessoas se educariam muito menos. E, como consequência, a economia como um todo se tornaria menos produtiva. Ou seja, claramente uma falha de mercado. Bem, ambos os casos, tanto externalidades positivas quanto negativas, em geral chamam uma intervenção estatal. É um dos exemplos que os economistas do bem-estar
usam para justificar a intervenção estatal na economia. Como que então o Estado pode intervir para aumentar a eficiência social, controlando as externalidades? Bom, o Estado, no caso, as externalidades negativas, perdão, se o caso for uma externalidade negativa, como por exemplo a poluição, você tem algumas opções. Primeira opção, proibição. Você proíbe, por exemplo, algumas práticas que têm muitas externalidades negativas. Né? Um bom exemplo de externalidade negativa é as pessoas fumarem, né, em estabelecimentos fechados, que hoje no Brasil nós temos leis que impedem que as pessoas fumem dentro de estabelecimentos fechados. Eu tenho idade para lembrar das pessoas dentro do restaurante fumando, e hoje não pode mais. Então, é um exemplo de que o Estado simplesmente proibiu algumas práticas por terem externalidades negativas. Uma outra forma, ao invés de proibir, você restringe, você coloca cotas, você fala que você só pode fazer até um certo limite. É o caso, talvez, com a poluição. Né? Você só pode colocar o som alto a partir de certo horário até tantos decibéis. Ou então, as empresas só podem emitir poluição na natureza até tal nível. Você tenta diminuir algumas práticas que levam a externalidades negativas. Uma outra forma de fazer isso é criar impostos. Né? Você pode, por exemplo, criar um imposto extra para atividades poluentes. Isso vai desincentivar esse tipo de poluição, de atividade que gera externalidade negativa. É uma forma muito comum de você coibir justamente atividades da poluição. Se você coloca um imposto sobre atividades poluentes e utiliza esse mesmo imposto para limpar o rio, criando, por exemplo, estações de tratamento, você obriga as empresas a incorporarem as externalidades ao seu custo privado. Aí as empresas vão ser obrigadas a aumentar o seu preço, porque estão tendo que pagar esse imposto corretivo, vamos dizer assim, né? E aí o custo social e o custo privado acabam se igualando. É uma forma inteligente de acabar com as externalidades negativas, se for bem empregado, né? O que não é muito fácil, mas se for bem feito, basicamente resolve o problema. E N forma de regulação estatal. Então essas são as formas que você tem de contornar as externalidades negativas. E as externalidades positivas? Em geral, elas são subsidiadas. A melhor forma que o Estado lida com as externalidades positivas é através do subsídio. Mas tem várias outras formas, que basicamente se incentiva mais, que a sociedade faça mais as atividades que têm externalidades positivas. É o caso da educação. Na maior parte dos países do mundo, praticamente todos, você tem níveis de educação gratuito ou fortemente subsidiado. Por quê? Porque o governo sabe que a educação gera muitas externalidades positivas, então você tem que fazer com que as pessoas incentivar elas a se educarem. A saúde tem situação parecida, a cultura, o transporte público. Esse transporte público ele vai diminuir o trânsito na cidade e aí tendo uma série de efeitos positivos, como menor tempo de deslocamento, menor poluição, etc. Então essa é a forma com que o governo em geral lida com externalidades positivas. Olha que engraçado, né? Todo o argumento da dependência trajetória é baseado no quê? Nas externalidades positivas, né? Mas as externalidades positivas, elas são vistas, no caso da dependência trajetória, elas são um pouco o vilão da história, né? As externalidades positivas, elas não trazem só benefícios, né? Elas podem trazer, por exemplo, concentração espacial, né? E o que gera uma série de problemas, tanto econômicos como sociais. A gente vai ver isso no próximo vídeo.